partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Salário mínimo 2021 já está valendo. Veja o novo valor. Já está em vigor desde a última sexta-feira o novo valor do salário mínimo de R$ 1.100 para 2021. O aumento é 5,26% em comparação ao valor de 2020, R$ 1.045. Segundo informações da economia, para realizar o aumento foi considerado o INPC de janeiro a novembro e a variação estimada do MF para o índice em dezembro de 2020. Quando assinou a medida, o presidente da República declarou que o aumento seria de mais de 5% em relação ao valor de 1.045. Ainda, o novo valor proposto pelo presidente é maior do que o previsto pelo próprio governo no projeto da LDO, enviado e aprovado pelo Congresso, de 1.088, que leva em conta a projeção do Ministério da Economia para o INPC de 2020 de 4,11%. A proposta inicial era 1.079 no ano que vem. No entanto, com o aumento da inflação, o governo decidiu elevar o valor para 1.088. De acordo com o Ministério da Economia, no dia 12 de janeiro, quando o INPC de dezembro será divulgado, o novo valor do salário mínimo poderá ser corrigido para assegurar a preservação do poder de compra definida pela Constituição. Na virada de 2019, foi justamente isso que aconteceu. Em 31 de dezembro, o salário mínimo de 2020 foi fixado em R$ 1.039. Em janeiro, quando o INPC de dezembro foi divulgado, subiu R$ 6, indo para R$ 1.045. Essa é nada menos que a terceira definição de valor para o salário mínimo de 2021. Em dezembro, no dia 15, o governo federal aumentou de 1.067 para 1.088 a estimativa. O valor constava de mensagem modificativa do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na ocasião, o valor foi de R$ 21 a mais em relação à projeção de 1.067 que constava da proposta do Orçamento Geral da União, enviada ao Congresso no fim de agosto de 2020. Bolsonaro diz que Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em encontro com apoiadores nesta terça que o Brasil está quebrado e que ele não consegue implementar mudanças que gostaria. Ele citou uma alteração na tabela do imposto de renda, tema debatido há anos dentro do governo, mas que ainda não resultou em mudanças efetivas. O Brasil está quebrado, chefe, disse a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente complementou citando a pandemia de Covid-19 e fazendo críticas à imprensa. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Esse vírus potencializado por essa mídia sem caráter que nós temos é um trabalho incessante de desgastar para voltar alguém e atender os interesses escusos da mídia. Pouco depois, o presidente brincou citando o período do seu mandato. Vão ter que me aguentar até o final de 2022, com certeza, disse. As falas se deram no começo de um dia em que o presidente retoma os trabalhos em Brasília após 8 dias de descanso no litoral de São Paulo. Bolsonaro teve em sua agenda 5 reuniões entre ministros e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Imprensa é o maior problema do Brasil, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que a imprensa é o maior problema do Brasil e classificou alguns veículos de comunicação como piores do que lixo, argumentando que o lixo ao menos pode ser reciclado, enquanto a mídia, na visão do presidente, não serve para nada. O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é a imprensa, disse Bolsonaro a apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã. Se eu me preocupar com o que a mídia escreve, não saio de casa. O vídeo com as declarações do presidente foi divulgado em canal de YouTube que apoia Bolsonaro. O presidente reclamou da repercussão dada na véspera pela imprensa das declarações que deu a apoiadores quando disse que o Brasil está quebrado e atribuiu parte do desemprego no país ao fato de, na visão dele, o brasileiro não estar preparado para fazer quase nada. Ele lembrou que no ano retrasado determinou o cancelamento de assinatura de órgãos de imprensa pelo governo federal. No final de 2019, eu acabei com todas as assinaturas de jornais, isto é, Veja, Estadão, Globo, Folha.
Todos os ministros recebiam, mais alguns órgãos, disse. Quem quiser comprar lixo vai na rodoviária. Não é nem lixo porque lixo é reciclável. Não serve para nada, só fofoca, mentira o tempo todo. Acrescentou. Bolsonaro ataca constantemente a imprensa e responsabiliza jornalistas e veículos de comunicação, por exemplo, por, na visão dele, ter maximizado a pandemia de Covid-19, doença que já matou mais de 197 mil pessoas no Brasil. O presidente já classificou a doença como uma gripezinha e que a pandemia deveria ser enfrentada de peito aberto, reclamando que, segundo ele, o Brasil está se tornando um país de maricas. Bolsonaro repete Trump sobre fraude e não condena a invasão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou na noite desta quarta-feira que acompanhou a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump, mas não condenou o ato, indo na contramão dos líderes de outros países do mundo. Eu acompanhei tudo hoje. Vocês sabem que eu sou ligado ao Trump, né? Então vocês já sabem qual a minha resposta. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso tempo atrás e a imprensa falou, sem provas. O presidente Bolsonaro falou que Trump foi fraudado nas eleições americanas. Eu acredito que sim, que foi descaradamente, disse em um vídeo publicado nas redes sociais. O mandatário foi um dos últimos no mundo a reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, fazendo isso só após a votação do colégio eleitoral. Documentos revelados pela imprensa brasileira mostraram que o embaixador do país nos Estados Unidos, Nestor Foster, orientou o governo a não reconhecer rapidamente, por conta do discurso do republicano, de que houve fraude na disputa. No entanto, mais de 50 ações judiciais, inclusive na Suprema Corte, que é dominada por juízes conservadores, rejeitaram as denúncias por falta de provas. Porém, mesmo derrotado nas urnas, na justiça e pelo poder legislativo, Trump continua a dizer que houve fraude eleitoral e é o primeiro presidente dos Estados Unidos a não reconhecer a vitória de um adversário. Elon Musk supera Jeff Bezos e se torna a pessoa mais rica do mundo. O empresário Elon Musk, fundador da Tesla, tornou-se nesta quinta-feira a pessoa mais rica do mundo ao acumular uma fortuna superior à de Jeff Bezos, da Amazon, segundo o ranking da Bloomberg. Com a alta de 4,8% nas ações da Tesla na manhã desta quinta, Musk, que tem uma participação de 18% na empresa, viu seu patrimônio alcançar 188,5 bilhões de dólares. O que representa 1,5 bilhão de dólares a mais do que detém Bezos. Na quarta-feira, a Tesla superou pela primeira vez os 700 bilhões de dólares de capitalização do mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% de suas ações para R$ 755,98. A liderança do ranking das mais pessoas ricas do mundo era ocupada pelo empresário da Amazon desde outubro de 2017. No ano passado, a fortuna de Musk aumentou 150 bilhões de dólares com o avanço acelerado das ações da Tesla. O papel da companhia avançou 743% no período. Em novembro do ano passado, Musk ultrapassou Bill Gates e se tornou o segundo mais rico do mundo. A Tesla produz carros elétricos e a confirmação do controle do Senado dos Estados Unidos pelos democratas pode ajudar a companhia a ganhar mercado, já que o partido do presidente eleito Joe Biden se mostra favorável ao uso de veículos elétricos, destaca Bloomberg. As vendas do grupo, no entanto, permanecem muito distantes daquelas dos fabricantes de veículos tradicionais. A Tesla vendeu 499.550 veículos em 2020, longe dos 11 milhões da Volkswagen em 2019. Futuro político de Trump fica em risco após ataque ao Capitólio, dizem assessores.
O violento ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores do presidente Donald Trump e sua longa recusa em aceitar os resultados das eleições de 2020 colocaram em risco o futuro político do presidente e prejudicam as perspectivas de seus principais aliados e familiares, disseram autoridades atuais e antigas do governo. O presidente republicano acenou com a possibilidade de concorrer em 2024 e agentes políticos previam que ele exercesse influência sobre o Partido Republicano nos próximos anos. Mas seu comportamento na quarta-feira, incitando apoiadores a marcharem até o Capitólio para encorajar parlamentares a derrubar a vitória de Joe Biden em 3 de novembro e em seguida não pedir rapidamente que parassem após a violência, frustrou pessoas que trabalharam e trabalham com Trump e, segundo eles, mudou a equação sobre sua relevância após presidência. Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, empurraram a polícia e vagaram pelo prédio, forçando os legisladores e o vice-presidente Mike Pence a deixarem o prédio. Uma mulher morreu após ser baleada pela polícia, 3 outras pessoas morreram de emergências médicas e um policial morreu em decorrência dos ferimentos sofridos após confronto com os invasores. O antigo funcionário do governo destacou o secretário de Estado Mike Pompeo, um acólito de Trump que pode ter ambições presidenciais por não fazer mais para condenar o que aconteceu. Pompeo publicou um tweet no qual chamou a violência de inaceitável. O Departamento de Estado não quis comentar mais. A secretária de Transportes dos Estados Unidos, Elaine Chao, anunciou na quinta-feira que renunciaria, assim como a secretária de Educação, Betsy DeVos, que citou o impacto da retórica de Trump em estimular o tumulto no Capitólio. Outros funcionários de nível inferior do governo também anunciaram suas saídas, há cerca de 2 semanas do fim do governo Trump. O mais perto que o presidente chegou de uma concessão foi em uma declaração em vídeo na noite de quinta-feira, na qual ele prometeu trabalhar para uma transferência tranquila de poder para o novo governo e chamou a violência no Capitólio de um ataque hediondo. Mas o discurso veio tarde e após a intervenção de sua filha Ivanka, de acordo com uma atual autoridade da Casa Branca, que observou que o golpe político dos eventos da semana se estenderia a seus familiares, como a nora Lara Trump, uma potencial candidata ao Senado dos Estados Unidos pela Carolina do Norte. Os ex-funcionários que falaram a Reuters para esta reportagem apoiaram amplamente o presidente, mesmo depois de deixarem seus cargos. Reino Unido aplica a primeira dose de vacina de Oxford. Brian Pinker foi o primeiro a receber o imunizante no Hospital Churchill, que pertence à universidade, localizado perto de onde a vacina foi desenvolvida. Segundo ele, após receber a dose, se sentiu muito satisfeito e orgulhoso por a vacina ter sido criada em Oxford. O Serviço de Saúde britânico informou que já existem 520 mil doses prontas para serem distribuídas ao longo dos próximos dias. Dessa forma, o Reino Unido encontra-se com 2 vacinas aprovadas e sendo utilizadas em sua população. A primeira foi a da Pfizer com a BioNTech, que começou a ser distribuída em grupos prioritários desde o dia 8 de dezembro. O país foi o primeiro a aprovar o imunizante. A previsão é que a segunda dose das 2 vacinas devem ser aplicadas na população após 12 semanas da primeira injeção e não depois dos 21 dias recomendados, por uma questão de estratégia. O objetivo é imunizar mais pessoas no menor tempo possível. A vacina de Oxford também deve ser utilizada por outros países, como Índia, Brasil e Argentina. Na Índia, por exemplo, o uso emergencial desse imunizante foi aprovado no primeiro dia de 2021. Enquanto isso, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que no último sábado, que um pedido de importação excepcional de vacinas da Oxford, que ainda não foram autorizadas no país, feito pela Fundação Oswaldo Cruz, foi aprovado para acelerar o processo. O governo de São Paulo prevê vacinação contra a Covid-19 das 7 às 22, de segunda a sexta, em horário reduzido aos finais de semana.
O governo de São Paulo apresentou novos detalhes do plano estadual de vacinação contra o Covid nesta quarta e informou que a vacinação irá ocorrer de segunda a sexta, das 7 às 22 e de 7 às 17 aos sábados, domingos e feriados. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein, durante a reunião do governador João Dória com prefeitos do estado para tratar do plano de vacinação. O governo mantém a previsão de início da vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. O secretário também informou que, além dos 5.200 postos de vacinação já existentes nas cidades do estado, esse número deve ser ampliado para 10.000 com a utilização de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru. Na primeira fase, devem ser vacinadas 9 milhões de pessoas no estado. Como a Coronavac prevê 2 doses, estão previstas 18 milhões de doses para essa fase. Além de idosos com mais de 60 anos, serão contemplados os profissionais de saúde indígenas e quilombolas. No total, o governo de São Paulo recebeu até agora da China o equivalente a 10,8 milhões de doses da Coronavac, considerando os lotes de vacina já pronta para aplicação e os de insumos que serão processados e envasados pelo Instituto Butantan. Coronavac tem eficácia de 78% em testes feitos no Brasil, diz o governo de São Paulo. O governo de São Paulo informou nesta quinta-feira que a Coronavac registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. A vacina contra a Covid-19 é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Ainda de acordo com o governo, a vacina garantiu proteção total, 100% contra mortes, casos graves e internações dos voluntários vacinados que foram contaminados. Na prática, se uma vacina tem 78% de eficácia, significa que 78% das pessoas que tomarem a vacina ficarão protegidas da doença. A taxa mínima recomendada pela OMS e também pela Anvisa é de 50%. Os detalhes do estudo, entretanto, não foram apresentados durante a coletiva. De acordo com Dimas Covas, as informações serão enviadas à Anvisa e divulgadas posteriormente em publicações científicas. Dimas Covas afirmou apenas que dos quase 13 mil voluntários, cerca de 220 foram infectados, sendo 60 no grupo vacinado e cerca de 160 no grupo que recebeu placebo. Reino Unido aprova a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna. O Reino Unido aprovou nesta sexta-feira a vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa Moderna. O imunizante é o terceiro a ser aprovado pelos britânicos, mas estará disponível apenas a partir de março. A primeira vacina aprovada na região foi a da Pfizer Biotech, que começou a ser distribuída no início de dezembro. O Reino Unido também foi o primeiro a aprovar a vacina de Oxford AstraZeneca, que começou a ser aplicada nesta semana. A segunda, a Moderna afirmou que teria condições de produzir neste ano 600 milhões de doses de vacinas. O número representa 100 milhões de doses a mais do que a meta anterior, que era de 500 milhões. Assim como a vacina da Pfizer, a da Moderna usa moléculas de mRNA, ácido ribonucleico mensageiro, para fazer com que as células humanas produzam imunidade ao espinho do Covid e assim evitar que ele consiga se fixar nelas. As duas empresas usaram uma formulação ligeiramente diferente que resultou em requisitos diferentes de armazenamento refrigerado, menos 70 para a Pfizer e menos 20 para a Moderna. Com isso, a vacina da Moderna precisa ser guardada em ultracongeladores, que facilita sua distribuição. Os trabalhos começaram em janeiro, logo após a China compartilhar o genoma do vírus SARS-CoV-2, segundo a agência France Press. De acordo com testes clínicos com 30,4 mil voluntários, a vacina da Moderna é 94,1% eficaz na prevenção da Covid-19 em comparação ao placebo, com desempenho ligeiramente melhor em adultos jovens em comparação com idosos. São Paulo muda regras e coloca 4 regiões do estado na fase laranja. O governo de São Paulo anunciou mudanças nos parâmetros que regulam as medidas restritivas para comércios e serviços devido à Covid-19 e regrediu 3 regiões para a fase laranja do Plano São Paulo, mas flexibilizou alguns critérios de funcionamento de atividades.
O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira pelo secretário estadual de Saúde, Jean Guarentain, e pelo coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, Paulo Menezes. Ao contrário da coletiva para anúncio da eficácia da Coronavac, o governador João Dória não esteve presente. Mesmo com alta de 30% em todo o estado no número de novos casos em comparação com a última semana de 2020, 90% da população de São Paulo estará sob as regras da fase amarela, considerada intermediária, incluindo a Grande São Paulo. As regiões de Marília, Registro e Sorocaba regrediram da fase amarela para a laranja, enquanto a região de Presidente Prudente saiu da fase vermelha, a mais restritiva do programa, e avançou para a laranja. A fase laranja havia sido extinta do plano de classificação e foi retomada após uma revisão dos indicadores com a flexibilização de alguns deles. Na prática, as regras da fase laranja permitem o funcionamento dos mesmos setores autorizados na fase amarela. A mudança anunciada para a fase laranja acontece em 2 parâmetros: no limite máximo de ocupação, passando de 20% para 40%, igual na amarela, no limite de horas em funcionamento, de 4 horas por dia para no máximo 8 horas. A nova reclassificação do Plano de São Paulo começa a valer somente a partir da próxima segunda-feira e será revista somente em 5 de fevereiro. Com relação à mudança nos critérios do plano, o governo justificou que os novos parâmetros permitem um controle maior sobre indicadores de incidência da pandemia e acompanhamento da velocidade do vírus. Entre os pontos revisados estão os parâmetros da taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva na fase laranja, além dos números de internações e óbitos para avanço à fase verde. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.